Hoje vamos estudar Mateus capítulo 24, onde Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos e a sua segunda vinda. Esse é um capítulo muito importante, porque nos ajuda a entender o que está acontecendo no mundo e como devemos viver enquanto esperamos a volta de Jesus. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desse capítulo. Vamos lá? Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: "Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído." Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram, em particular: "Conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar?" Jesus respondeu: "Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: 'Eu sou o Messias', e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois, vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim." E Jesus continuou: "Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: 'Vejam, o Messias está aqui', ou 'o Messias está ali', não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem: 'Vejam, ele está no deserto', não vão lá. Ou ainda: 'Vejam, ele está escondido aqui', não acreditem, porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus." Jesus disse: "Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro
e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus continuou, dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho, moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas, se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então, começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí, o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão. Ali, ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Primeiro, os discípulos perguntam sobre o fim dos tempos. Os discípulos estavam curiosos sobre o futuro e perguntaram a Jesus quais seriam os sinais do fim dos tempos e da sua volta. Nós também temos essa curiosidade, mas Jesus quer que estejamos preparados, não apenas informados. Segundo, os sinais antes da volta de Jesus. Jesus menciona vários sinais que aconteceriam antes do fim. Falsos profetas e falsos cristos enganando muitas pessoas, guerras e rumores de guerras, terremotos e fomes em vários lugares, perseguição aos cristãos, o aumento da maldade e o amor de muitos esfriando, o evangelho sendo pregado em todo o mundo. Tudo isso já está acontecendo. Precisamos estar atentos e não nos deixar enganar por mentiras. Terceiro, a grande tribulação. Jesus fala sobre um tempo de grande sofrimento, pior do que qualquer outro na história. Mesmo nos tempos difíceis, Deus cuida dos seus filhos. Ele nos fortalece para permanecermos firmes até o fim. Quarto, a volta de Jesus. Depois da tribulação,
Jesus voltará com grande poder e glória, e todos verão. A volta de Jesus não será secreta. Ele virá para reinar e os que creram nele serão reunidos para a vida eterna. Quinto, a necessidade de estar sempre preparado. Jesus diz que ninguém sabe o dia exato da sua volta. Por isso, devemos estar sempre prontos. Ele compara a sua volta aos dias de Noé. Muitos estarão distraídos com a vida e não perceberão o que está acontecendo. Precisamos viver de maneira fiel, como servos que esperam a chegada do seu Senhor. E o que aprendemos em Mateus capítulo 24? Aprendemos que os sinais do fim dos tempos já estão acontecendo. Aprendemos também que a volta de Jesus será visível para todos, que precisamos permanecer fiéis e preparados e que o Evangelho será pregado em todo o mundo antes do fim. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e preparar mais pessoas para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo. Até lá!